antes de entrar por aquela porta, eu já senti a presença da glória de Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ricardo, pela vida da sua esposa, irmã Maria Antônia, de toda a sua família, suas filhas, seus genros, seus netos, suas netas. Que Deus continue abençoando a vida e a família do nosso pastor. Quero louvar a Deus também pela vida dos nossos companheiros aqui no Oliveira do Bairro, que na nossa ausência estiveram aqui auxiliando o nosso pastor. Louvar a Deus pela vida de cada um dos pastores, amigos, companheiros de ministério, que desde ontem estão cooperando conosco, pela vida dos irmãos de Águia, pela vida dos irmãos da Mealhada, alguns irmãos de Cantanhede, que aqui estão, por todo o ministério e família em Cristo. Que Deus continue abençoando todos os irmãos. Como nosso pastor disse, hoje eu precisei trabalhar, fiz uma troca ontem. Na verdade, irmãos, eu não poderia estar aqui por motivo de trabalho, mas conversei e aí, negociando isso, eu pude estar ontem, mas tive que trabalhar hoje, e é por isso que eu estou chegando a esta hora. Mas o pastor já estava avisado, a igreja também, os obreiros. Por isso eu louvo a Deus e agradeço a compreensão dos irmãos. Eu gostaria que você tomasse o seu assento, porque nós vamos fazer a leitura de alguns textos, e eu sei que mesmo você estando sentado, você abrirá sua Bíblia com toda a reverência no livro de Neemias, capítulo de número 6, versos de número 1 a 3, e a seguir versos 15 e 16. Neemias, capítulo de número 6, versos de 1 a 3, e a seguir versos 15 e 16. Estive falando com o Senhor durante toda essa semana, a igreja Oliveira do Bairro, e eu confio nos nossos irmãos aqui no Oliveira do Bairro, e eu confio que todos eles entraram num propósito de oração por esse trabalho durante a semana. Aqueles que não puderam orar das 11h30 à meia-noite, escolheram ali o melhor horário e dobraram seus joelhos e oraram ao Senhor. E falando com o Senhor, eu pedi a Deus uma mensagem, uma palavra para o grupo de hoje. E confesso aos irmãos que ontem eu cheguei aqui e ainda não tinha essa palavra. Mas Deus, na sua grandeza e na sua bondade, usou o nosso pastor de uma forma maravilhosa, e nós ouvimos uma brilhante, uma excelente explanação acerca da reconstrução do segundo templo de Jerusalém. E o nosso pastor, ele trouxe todo o contexto histórico a respeito daquela reconstrução, desde a constituição dos primeiros reis, passando pela divisão do reino, chegando ao cativeiro babilônico, retornando do cativeiro com a primeira leva, juntamente com Zorobabel, e a reconstrução do templo. Todo o processo da reconstrução do templo foi extremamente, muito bem detalhado pelo nosso pastor. Então Deus me fez entender que o texto que nós deveríamos falar hoje estava em Neemias, porque o texto de Neemias vai contar a respeito de uma outra reconstrução.
Eu acredito que os irmãos possivelmente já tenham feito a leitura dos versos que dão base ao tema dessa festa, e para ganhar tempo eu peço licença aos irmãos para não voltar a ler, mas os versículos de Jó, que fala a respeito de crescimento, e os versículos de Ageu, que fala a respeito de reconstrução, nos dará base também para esse contexto de Neemias. Por isso eu peço licença aos irmãos para ler Neemias capítulo 6, que diz assim: sucedeu mais que, ouvindo Sanbalate, Tobias, Gesem o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalate e Gesem enviaram a dizer: vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém intentavam fazer-me mal, e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Os versos de número 15 e 16 desse mesmo capítulo diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para esse texto, vinculando a mensagem que foi pregada ontem, baseada no texto de Ageu, que falava a respeito da reconstrução do templo, o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, eu tenho certeza, me fez entender uma coisa. O templo foi reconstruído. A promessa que Deus asseverou para o segundo templo é que a glória deste segundo templo seria maior do que a glória do primeiro. E o nosso pastor muito bem concluiu a mensagem ontem, aplicando no sentido de dizer que isto aconteceu na pessoa de Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus entrou pela primeira vez no templo de Jerusalém, ainda que num templo maior, ampliado por Herodes, a palavra de Deus se cumpriu, e a glória do Senhor foi manifesta diante dos olhos de todas aquelas pessoas, por meio da vida do Senhor Jesus Cristo. Porém, há um hiato, há uma distância temporal entre a história da reconstrução do segundo templo e esta história de Neemias. E é este espaço de tempo que me fez pensar, e surgiu dentro de mim então uma pergunta, porque nós vamos ver que esta história de Neemias apresenta a reconstrução dos muros de Jerusalém. E a pergunta que o Espírito Santo de Deus fez soar dentro de mim foi esta: de que adianta um templo reconstruído dentro de uma cidade destruída? De que adianta um templo remodelado
despedaçar? De que adianta um templo com promessas de glória dentro de uma cidade onde as pessoas vivem em situação de miséria? E é baseado nessa pergunta que nós vamos meditar um pouco a respeito da história de Neemias e da reconstrução do muro. E em primeiro lugar nós queremos lembrar quem foi Neemias. O primeiro versículo do primeiro capítulo do livro de Neemias, se você puder manter a sua Bíblia aberta, nós vamos ler bastante hoje. Apresenta este homem. E o texto diz as palavras de Neemias, filho de Acalias. Neemias então tinha uma família. Neemias então tinha um pai que se chamava Acalias. Alguns estudiosos apresentam o nome Neemias com um significado muito bonito. E o significado do nome Neemias é: o Senhor tem compaixão. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero abrir um parênteses para dizer que esta é a razão de eu e você estarmos aqui nessa noite. É porque um dia o Senhor olhou para nós, perdidos, vagando por este mundo, sujos pelo pecado, com as nossas vestes manchadas pelo pecado, com as nossas roupas todas manchadas pelo lodo do pecado. Mas este Senhor teve compaixão de nós, tirou-nos do charco tão terrível de lodo, firmou os nossos pés sobre uma rocha, colocou um novo cântico na nossa boca. E é por isso que nós podemos dizer nesta noite: louvado e agradecido seja o nome do Senhor, porque nós servimos ao Deus que teve compaixão das nossas vidas por meio do seu Filho Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para o capítulo 1 do livro de Neemias, nós percebemos que Neemias estava na fortaleza de Suzã. A fortaleza de Suzã não era a casa oficial do imperador da Pérsia, o rei Artaxerxes. A fortaleza de Suzã era uma das suas casas de férias. E diz o texto que Neemias servia ao rei Artaxerxes. Quando nós olhamos para o verso de número 11 do capítulo de número 1, a última parte do verso diz: então era eu copeiro do rei. Neemias então tinha um nome. O seu nome tinha um significado. Neemias tinha uma família, e o chefe desta família era o seu pai Acalias. Muito possivelmente nós vamos ver pela cronologia bíblica que Neemias nasceu já no cativeiro. Neemias estava então servindo ao rei na fortaleza de Suzã. Quando chega um dos seus irmãos, porque Neemias também tinha irmão, e o seu irmão Anani chega, e quando ele chega, Neemias faz uma pergunta, e a pergunta é esta: como estão os nossos irmãos lá em Jerusalém? Como está o povo que permaneceu na cidade? Como está o povo que permaneceu em Judá? E é interessante, irmãos, que nós habitualmente fazemos algumas perguntas que são retóricas. Nós perguntamos, mas no fundo nós não queremos saber a resposta. Habitualmente, principalmente no Brasil, quando você encontra com alguém, você diz, principalmente se for crente: a paz do Senhor, como é que o Senhor está? No fundo, a gente não quer saber.
Porque o pastor acabou de dizer: estou bem. E às vezes isso encerra o assunto. Mas às vezes, quando a gente pergunta, a resposta é outra. A resposta vem carregada de problemas. Muitas vezes a gente chega diante de alguém de forma retórica, pergunta: a paz do Senhor, tudo bem? E o irmão diz: não está nada bem. Estou com problema no meu emprego. Estou com problema na minha vida financeira. Estou com problema no meu casamento. E aí existe um segredo muito interessante. Se você não quer se comprometer a ajudar o seu irmão a resolver o problema dele, não pergunte. Porque a partir do momento que você pergunta, você se torna responsável por ajudar o seu irmão no problema que ele está vivendo. Neemias podia não ter perguntado, mas ele perguntou: como estão os nossos irmãos lá em Judá? E a resposta não foi boa. Diz então Hanani no verso de número 3: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e em grande desprezo, e o muro de Jerusalém está fendido, e as suas portas estão queimadas a fogo. Aquela resposta de Hanani entrou como uma faca no coração de Neemias. A tristeza invadiu o coração do copeiro do rei, porque ele resolveu se importar com o seu próprio povo, mesmo não fazendo parte daquele meio social. Aí está o segredo de quem serve ao Senhor. Muitas vezes a tua família está bem, muitas vezes os teus negócios estão bem, muitas vezes a tua vida social anda muito bem, mas nós, como servos do Senhor, quando recebemos um pedido de ajuda, mesmo não fazendo parte daquela família, mesmo não fazendo parte daquele grupo social, mesmo não fazendo parte daquela empresa, eu tenho como cristão a obrigação de me importar e de estender a mão. Neemias entendeu isso, e entendendo isso, a primeira coisa que Neemias fez não foi sair desatinado para Jerusalém, como se tivesse ele uma solução para os problemas. A primeira coisa que Neemias fez foi orar. Neemias então se prostra diante do Senhor, e diz o texto que por alguns dias ele jejua e ora perante o Deus dos céus, verso de número 4. E na sua oração ele abre o seu coração, confessa os pecados do povo, os seus pecados, os pecados da sua família, porque somente a confissão de pecados e o arrependimento gera restauração. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhum processo de restauração tem um resultado perfeito se não houver confissão de pecados e arrependimento, porque a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias então confessa os pecados, pede perdão pelos pecados dos filhos de Israel, pelos seus pecados, pelos pecados dos seus pais, da sua família, e propõe ao Senhor que Deus então cumpra aquilo que falou para Moisés. E o que Deus havia falado para Moisés? Deus havia já predito que o povo ia desobedecer, e por conta da desobediência do povo, Deus espalharia
o seu povo por todos os lugares da terra. Mas se esse povo se arrependesse, se esse povo se voltasse para o Senhor, haveria a restauração, e esse povo seria reunido novamente na terra que Deus jurou aos seus pais. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias então chega depois desta oração diante da presença do rei. E quando ele chega diante da presença do rei, muito diferente das outras vezes, Neemias está triste. O seu semblante não era o mesmo. O rei então olha para Neemias e pergunta: por que você está triste? Não está doente? Parece-me então que isto é um problema na alma. Neemias então olha para o rei e, com todo o respeito que era necessário de um servo para com seu rei, ele diz: como eu poderia não estar triste? Como eu poderia não estar chateado? Se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada, capítulo 2, verso 3, tenham sido consumidas suas portas a fogo. E eu abro um parênteses aqui, irmãos, para aplicar isso para a nossa vida. Como a gente consegue comer bem sem se preocupar se o nosso irmão tem um prato de comida para almoçar? Como a gente consegue viver bem, se vestir bem, andar bem, sem se preocupar que o nosso irmão tem as mesmas possibilidades para viver? Como a gente pode ser tão egoísta hoje em dia e olhar cada um para a sua própria vida, para a sua própria família e esquecer do outro? Que essa palavra produza em nós também um pouco mais de empatia pelos nossos irmãos, para que possamos cuidar um pouco mais uns dos outros. Mas voltando para a mensagem, então o rei olha para ele e o rei diz: então, o que me pedes agora? E é interessante que o verso número 4 do capítulo de número 2 diz assim: então orei ao Deus dos céus. Mas essa oração de Neemias não é uma oração falada, é aquela oração de quem tem comunhão com Deus e precisa de uma resposta rápida. É aquela oração que você no seu espírito diz: Senhor, eu preciso de uma resposta agora, e não pode ser a resposta errada, porque tudo depende dessa resposta. E Deus então automaticamente produz no coração de Neemias essa resposta. E a Bíblia fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então Neemias expressa aquilo que Deus produz no seu coração, e Neemias diz: olha, o que eu preciso é ir para a cidade dos meus pais, reconstruir os muros, recolocar as portas, restaurar a cidade, para que então não somente o templo do Senhor esteja reconstruído, mas toda a cidade que protege o templo também esteja reconstruída. Porque Deus, quando faz as coisas, irmãos, não faz pela metade. Deus, quando faz, Ele faz por completo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o que é interessante é que a história de Neemias e este fato acontece aproximadamente no ano 445 a.C. A reconstrução do templo terminou no ano 515 a.C. O que isso significa? Que durante 70 anos Jerusalém teve um templo pronto dentro de uma cidade destruída. Durante 70 anos Jerusalém teve um templo reconstruído diante de uma cidade e dentro de uma cidade abandonada. E Deus não se conformou em ver um trabalho feito pela metade. Então Deus levantou um homem chamado Neemias para completar a obra que faltava e para restaurar e reconstruir o que havia
uma série de bens, uma série de objetos, uma série de materiais para então dar sequência a essa reconstrução. E tudo que Neemias pede, o rei lhe dá. E eu acho isso muito interessante, irmãos, porque se nós estudarmos a história dos imperadores da Pérsia, em especial o Artaxerxes, porque Artaxerxes não é nome, é título, que está governando nessa época, nós vamos ver que este homem não era um homem bom. O império da Pérsia era um império cruel. A única diferença entre a Pérsia e a Babilônia é que a Babilônia, ela dominava, extraía o povo da terra e levava este povo para o cativeiro. E a Pérsia dominava e impunha as suas leis com o povo na sua própria terra. Mas a crueldade era a mesma. Artaxerxes não era um homem bom, mas Neemias não tocou o coração dele com as suas próprias palavras. Antes de tocar o coração do rei, Neemias tocou o coração de Deus. E por meio do coração de Deus, o coração do rei foi tocado. E tudo aquilo que Neemias pediu, o rei lhe deu. Não porque o rei era bom, mas porque Deus é bom. E nós precisamos entender isto. Não adianta nós buscarmos as coisas dos homens, esperando na sua bondade. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos e buscar os nossos benefícios em Deus, porque Deus abre o coração de quem quer que seja para abençoar um servo fiel. Deus abre a mão até do mais vil de todos os pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias então sai carregado em direção a Judá. Aleluia. Eu comecei a ler esse texto e eu comecei a sentir a presença de Deus, irmãos, porque nós vemos como Deus resolve situações que para nós é tão difícil de resolver, mas Ele sempre encontra um caminho. Deus sempre encontra um meio. Não há nada que seja difícil para Deus, não há nada que seja impossível para o Senhor. Alguém olha e diz: a cidade está no chão e nunca mais se levantará, mas é Deus quem dá a vitória para o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém olha e espera o fracasso, mas é Deus quem dá a vitória. Neemias então chega na cidade, e é interessante que Neemias era um homem muito polido, um homem muito cauteloso. Neemias era um homem dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E todo homem que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, e aqui eu não estou falando de temperamento, e também não estou falando de personalidade, eu estou falando de comportamento. Todo homem que é cheio do Espírito Santo de Deus não age atabalhoadamente. Todo homem que é cheio do Espírito Santo de Deus age com cautela e com sabedoria. E qual a cautela de Neemias? Neemias era um imigrante, ainda que contra a sua vontade. Mas Neemias não era da terra. Neemias conheceu os problemas de ouvir o seu irmão falar. E antes de Neemias chegar e apresentar propostas para os magistrados, para os nobres daquela cidade, para o povo,
Neemias precisava conhecer o problema. O que Neemias faz então? Ele chega na cidade. Durante a noite, ele pega poucos homens, e eu acredito que eram homens de confiança, e sem que ninguém soubesse, Neemias sai pela cidade. Neemias começa a avaliar os problemas, e Neemias começa a olhar e dizer: isso precisa ser reconstruído, isto precisa ser feito, isto precisa ser consertado. Eu preciso dar um jeito nisso, eu preciso dar um jeito nisso. Nós precisamos resolver este problema, nós precisamos resolver aquele problema. Neemias então faz um relatório de todos os problemas que a cidade tinha. E então, após fazer esse relatório de forma muito cautelosa, aí então, preparado, porque o homem de Deus sempre está preparado, ele se apresenta diante dos nobres da cidade, e então ele apresenta o projeto de reconstrução, de restauração. O povo então aceita, o povo então abraça o projeto, e o povo então decide recomeçar a cidade de Jerusalém, em primeiro lugar, por meio da reconstrução dos muros e da recolocação das portas. Antes de entrar na mensagem, é necessário nós entendermos o problema de não ter muros numa cidade e o problema de não ter portas nesses muros. Aqui eu vou abrir um parênteses, porque me veio aqui uma coisa, gente. Vou abrir um parênteses rapidinho aqui, só para dizer uma coisa, irmãos. Precisamos pensar um pouco a respeito do que a gente prega e a respeito do que a gente canta. Isso daqui está fora da mensagem, é um parênteses, bem parênteses mesmo. A gente anda cantando por aí que Deus abre porta onde não tem parede. A pergunta é: se não tem parede, para que porta? Alguém pode me responder? Se não tem parede, não precisa de porta, irmãos. A gente passa. Então vamos prestar atenção no que a gente canta, deixar essas coisas de lado, mas vamos voltar para a mensagem. Então Neemias reúne o povo abraça, o povo entende. E por que o povo entende que seja necessário? Hoje nós moramos aqui em Portugal, a gente tem uma certa intimidade do que são muros para uma cidade. No Brasil a gente não tinha essa ideia, mas como aqui o tempo medieval ainda pode ser visto em fragmentos, por muitas cidades que você vai, principalmente aquelas que têm castelos, esses castelos eles são cercados por muros. Eu já tive a oportunidade de ir, por exemplo, em Óbidos. Os irmãos que já foram em Óbidos aqui em Portugal percebem que tem um castelo e toda a cidade é murada. E por que a cidade é murada? Em primeiro lugar, os muros serviam para a proteção da cidade. Então Jerusalém era uma cidade que tinha templo, mas era uma cidade que não tinha proteção. Ainda que a palavra do Senhor nos diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, mas havia uma sentinela, havia necessidade de alguém proteger. Jerusalém não tinha essa proteção porque os muros estavam fendidos e as brechas eram grandes e os seus inimigos podiam entrar e sair a hora que queriam. O problema de uma cidade que não tinha portas é que, diferentemente do nosso cotidiano, onde as pessoas, há tempos atrás, principalmente nas cidades pequenas, se reuniam nas praças, neste tempo as pessoas se reuniam na porta da cidade. E era na porta da cidade onde os juízes julgavam as causas do povo. O que significa que uma cidade que tinha muros fendidos não tinha segurança. E uma cidade que não tinha portas era uma cidade que não tinha justiça. Jerusalém tinha um templo, mas não tinha segurança e não tinha justiça. Por isso a necessidade de reconstruir o muro e por isso a necessidade de recolocar as portas.
O povo entende isso, e ao entender isso, o povo aceita um desafio. E qual era o desafio? Reconstruir. Qual era o desafio? Reconstruir. Qual era o desafio? Reconstruir. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Eu sei que você vai trabalhar amanhã. Eu sei que alguns vão trabalhar hoje, à noite. Mas eu preciso que você tenha paciência por mais alguns minutos. Eu comecei a trabalhar hoje 4 horas da manhã e estou aqui. Trabalhei das 4 até chegar quase aqui. Então se aguenta, não também me aguenta. O culto vai terminar um pouquinho mais tarde, a não ser que o pastor puxe meu paletó. Se ele puxar, eu sento na hora. Mas eu quero falar sobre 10 desafios que Neemias e o povo encontrou na reconstrução dos muros. Porque eu, como pastor da igreja, vou corrigir. Eu, como dirigente da congregação, orientado pelo pastor da igreja, que é o nosso pastor, tenho que ter a responsabilidade de conduzir o povo por um caminho que leve o povo para mais perto de Cristo, ao ponto de nós chegarmos todos juntos de mão dada no céu. Amém? Então eu queria chegar aqui e pular e gritar. Queria ser mais dinâmico, mas Deus me chamou para ensinar, e eu tento ser fiel a isso, porque toda vez que eu tento fugir disso, Jesus me puxa de volta. E nós precisamos entender uma coisa: para Deus tudo é fácil. Para Deus nada é impossível. Mas para mim, para você, às vezes há lutas. Para mim, para você, às vezes há dificuldades. Para mim, para você, às vezes há problemas físicos, emocionais, financeiros, espirituais. E se nós não entendemos isso, nós vamos viver como Alice no País das Maravilhas, achando que tudo é fantasia. E o primeiro problema que vier, nós vamos nos frustrar, nos entristecer e desistir da caminhada cristã. O povo entendeu que o muro precisava ser reconstruído, mas isso era um desafio. O primeiro desafio que o povo enfrentou a respeito da reconstrução do muro está no capítulo 2, verso de número 19, parte A. O texto diz o que ouvindo Sambalate, o Horonita. Sambalate era o governador da província de Samaria, e Tobias, o servo amonita, e Gestrim, o arábio. O que está escrito aí? O que está escrito? O primeiro desafio para quem decide promover uma reconstrução na obra do Senhor é o desafio de enfrentar a zombaria. E sabe o que é zombar? É você fazer pouco do trabalho do outro. É você olhar e dizer assim: fulano não consegue, fulano é fraco, fulano é pequeno, fulano não tem condições, fulano não tem meios, aquela igreja não vai conseguir, aquele povo não vai se levantar, aquele povo não vai vencer. Isto é o espírito de zombaria, que muitas vezes é necessário ser enfrentado por pessoas que decidem ser fiéis ao Senhor, por pessoas que decidem fazer a vontade do Senhor. É muitas vezes lidar com pessoas que
e conversam sobre o seu nome e começam a rir a teu respeito, e começam a fazer brincadeiras a teu respeito, e começam a fazer piadas a teu respeito. Foi isso que eles fizeram a respeito do povo de Deus. E o texto diz que eles zombaram, como que não dando crédito, mas que eles se esqueceram. É que aquele povo não estava ali dirigido pelos seus próprios pensamentos. Aquele povo estava sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E quem é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, alguém pode até zombar, alguém pode até fazer piada, alguém pode até ficar com conversa, mas quando uma obra está sendo dirigida pelo Espírito de Deus, pode se levantar o diabo no inferno com toda a sua potestade, porque Deus garante a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Quem de nós nunca enfrentou os zombadores? José enfrentou os zombadores dentro da sua própria casa. José teve um sonho e contou o seu sonho, e os seus irmãos chegaram para ele zombando e disseram: quem você pensa que é? Que história é essa? Que você é o mais novo e dizer que nós vamos nos prostrar diante de você? Que nossos pais vão se prostrar diante de você? Que conversa maluca é essa? Mas há um remédio para quem zomba do povo de Deus, e este remédio chama tempo. Hoje ninguém enxerga, hoje ninguém vê, hoje zomba, mas espere o tempo de Deus, porque o dia vai chegar em que aqueles que zombaram de você vão ter que vir para pedir bênção. E eu não estou falando de algo vingativo, eu não estou falando de algo que tem que estar no teu coração, não. Para aqueles que zombam, você deve orar por eles, você deve pedir que eles se convertam, você deve pedir a Deus que eles mudem de atitude. Mas eu estou falando que o próprio tempo e Deus, que não se deixa conforme diz a palavra do Senhor, Deus que não se deixa escarnecer, faz com que a colheita venha, e aqueles que zombaram vão ter que prestar tributo diante da sua presença, como os irmãos de José fizeram diante da presença dele, não para que ele fosse exaltado, mas para que o nome de Deus fosse exaltado na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo desafio é o desafio do desprezo. A partir desse versículo diz que eles zombaram e a seguir desprezaram. Quem nunca de nós teve alguém que dizia assim: eu sou teu amigo, mas eu vou contar um segredo para os irmãos. Existem pessoas que só conseguem ser amigos quando estão melhores do que você. A partir do momento que elas percebem que você tem um projeto melhor do que o projeto deles, que você tem uma visão melhor do que a visão deles, que você tem uma ideia melhor do que a ideia deles, que você consegue construir uma vida financeira melhor do que a vida financeira deles, que você consegue construir uma obra em Deus mais eficaz e mais abençoada do que eles conseguiram fazer, eles começam então a se afastar. E aqueles que eram amigos agora começam a desprezar. Eu espero que você nunca tenha tido um conhecido desse. Eu confesso aos irmãos que infelizmente já tive. E quando a gente conta a nossa visão de reino, de vida, essas pessoas se afastam, já não são mais amigos, já não te ligam como te ligavam, já não te procura como te procuravam.
já não vai tomar mais cafezinho junto contigo. E quando você percebe que você está sendo desprezado, mas sabe qual é a solução para o desprezo? É entender que ainda que o teu amigo, o teu irmão, o teu pai te despreze, se você for fiel, Deus nunca te desprezará. E ainda que você seja infiel, Deus ainda assim continuará te amando, esperando que você retorne à fidelidade juntamente comigo. A palavra do Senhor diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, perceba que o texto diz ainda que, ou seja, não é corriqueiro. É muito difícil uma mãe esquecer do seu filho, mas ainda que uma mãe esqueça do seu filho, Deus nunca se esquece, Deus nunca abandona, Deus nunca despreza, Deus sempre está conosco. Então, se você contou o seu projeto para alguém, se você contou os sonhos que Deus lhe deu para alguém, e o que você recebeu foi desprezo, não te preocupe, Deus prepara amigo melhor, irmã melhor, pessoas melhores, família melhor. Deus tem o melhor para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O que você precisa entender é que você não pode parar de fazer a obra, nem por conta da zombaria, nem por conta do desprezo, mas também não pode parar de fazer a obra por conta do escárnio, que é o terceiro desafio que a gente enfrenta. Capítulo 4, verso 1. E sucedeu que ouvimos Sambalate que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu os judeus. Escarnecer vai além de zombar. Escarnecer vai além de desprezar. O escárnio é uma atitude que é produzida no coração do homem pelo inimigo das nossas almas, e é uma atitude tão fortemente comprometida com Satanás que ele é promovido através da ira. O texto diz que ele ficou irado, ele ficou indignado, e esta ira e essa indignação fez com que eles começaram a escarnecer do povo de Deus, por conta da obra que o povo estava fazendo para o bem da cidade que Deus escolheu para o seu templo e para a sua morada. Mas eu vou correr. Você precisa estar pronto. Eu preciso estar pronto. Porque quando o inimigo começa a escarnecer de você por conta da ira, fique tranquilo. Logo nós teremos que enfrentar a ira desse inimigo. Verso número 7 do capítulo 4. E sucedeu que ouvindo Sambalate e Tobias e os arábios e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação do muro de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem atacar e para desviarem o povo de Deus do seu intento. Às vezes os nossos inimigos se iram tanto que, imbuídos pelo inimigo da nossa alma, ele já não se contenta mais em zombar apenas, em desprezar apenas, em escarnecer apenas, mas a sua ira faz com que ele comece a guerrear contra nós, com que eles comecem a nos atacar. E este era o intento de Sambalate e Tobias e toda a sua corja. Nós precisamos entender que todas as vezes que nós decidimos enfrentar o desafio
promovidas pelo nosso inimigo. E todas as vezes que nós fazemos a obra do Senhor, nós precisamos entender que a Bíblia diz que o nosso inimigo nem é carne, nem é sangue. O nosso inimigo não tem corpo físico. O nosso inimigo não chama João, nem José, nem Maria, nem Joaquim. O nosso inimigo não está nem aqui dentro e nem está fisicamente lá fora. A palavra do Senhor diz que a nossa luta, a nossa guerra é contra os principados e contra as potestades. O nosso irmão não é nosso inimigo. Aqueles que estão lá fora não são nossos inimigos. O nosso inimigo já foi vencido na cruz pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele não se contenta e ele tenta se levantar para nos derrubar. E qual era a intenção daquele povo? Diz o texto no verso número 8: era desviar os judeus do seu intento. Todas as vezes que o inimigo da sua alma te ataca, ele só tem um objetivo, e o objetivo é te desviar. A partir do momento que você desviar daquilo que Deus intentou para a sua vida, fique tranquilo, tua vida vai começar a ficar boa. Sabe por que muitas pessoas saem da igreja e começam a escarnecer da igreja, e começam a falar mal da igreja, e começam a dizer: quando eu estava na igreja minha vida era assim, minha vida era assado, agora que eu saí da igreja eu estou ganhando dinheiro, minha vida está prosperando, está dando tudo certo. Sabe por quê? Porque o inimigo já conseguiu o que queria, que era tirar o crente da igreja. Agora fique tranquilo que ele vai fazer a pessoa pensar que vive uma vida abundante, que é para ela nunca mais voltar para os caminhos do Senhor. Os nossos inimigos tentam nos tirar do foco, tentam nos tirar do caminho, e nós precisamos entender que nós temos que enfrentar esses desafios. É verdade. Por isso, diante das ameaças que eles fizeram, verso de número 11, eu quero ganhar tempo. Nós precisamos estar preparados para a batalha, porém sem parar a reconstrução. Neemias então toma conhecimento dos planos do inimigo. Se Neemias fosse alguém extremamente militarizado e não estivesse sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, a primeira coisa que ele faria seria isto: pare a obra. Para tudo. Nós vamos agora para uma guerra. Deixe de fazer tudo o que você está fazendo. Nós vamos agora deixar a colher de pedreiro, vamos deixar os blocos, as pedras, as massas, e vamos apenas empunhar as armas para guerrear contra o nosso inimigo. Mas a estratégia que Deus deu para Neemias foi diferente. Eu penso que Deus olhou para Neemias e disse assim: Neemias, quantas mãos eu dei ao homem? E Neemias talvez tenha dito assim: o Senhor deu 2. Então, Neemias, enquanto eles trabalham, eles guerreiam. Enquanto eles guerreiam, eles trabalham. Enquanto eles constroem com uma mão, eles seguram a espada com a outra. Mas essa obra, Neemias, não pode parar, porque é o meu nome, Neemias. Isso não está na Bíblia, eu estou formulando isso na minha mente. Mas é como se Deus tivesse olhado para Neemias e tivesse dito: Neemias, é o meu nome que está empenhado nessa obra. Se vocês pararem, forem lutar e os homens morrerem e essa obra não sair, vão então dizer que o Deus de Israel não é o Deus verdadeiro. Então vocês vão pegar a espada com uma mão, a colher de pedreiro na outra, e quando vocês estão atentos com a espada, vocês vão continuar construindo. O que eu
Eles edificavam e carregavam cada um, com uma mão fazia a obra, verso de número 17, e na outra tinha armas. A maior arma do cristão é a palavra de Deus. Contra ela ninguém se mantém em pé. Mas infelizmente já não temos tantos apologetas na igreja. E quem é o apologeta? É aquele que defende o evangelho por meio da palavra. E por que já não há tantos apologetas? Porque o nosso povo esqueceu o poder que tem a palavra do Senhor. Mas se nós lembrarmos que a palavra do Senhor é o que transforma, é por meio da palavra do Senhor que vem a cura, é por meio da palavra do Senhor que vem as soluções de problemas, é por meio da palavra do Senhor que vem a restauração. Nós então não vamos parar a reconstrução, mas nós vamos construir com uma mão e usar a palavra, e com a outra mão louvado seja o nome do Senhor. Enquanto nós fazemos a obra, nós mantemos a palavra como nosso guia, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto nós fazemos a obra, nós mantemos a palavra como a nossa direção, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero prosseguir para terminar. Nós precisamos estar preparados. Constrói com uma mão e batalha com a outra. Mas às vezes, irmãos, além dos problemas externos, nós precisamos lidar com os problemas dentro de casa. Isso está sendo filmado, vai ser transmitido. E eu não estou falando de verbal. Eu não estou falando da mealhada, não estou falando do ministério da Assembleia de Deus Família em Cristo. Eu estou falando de igreja. José enfrentou os seus irmãos. E não bastava Neemias estar com a cabeça preocupada por conta dos inimigos. Os pobres chegaram até Neemias e começaram a se queixar que estavam sendo totalmente roubados pelos ricos, porque na falta do pão eles chegavam aos mais ricos do seu próprio povo, e o seu próprio povo emprestava o dinheiro, mas emprestava o dinheiro por meio de uma palavra chamada usura, com juros altíssimos. E quando este pobre não podia pagar, este rico pegava os seus filhos como escravo, as suas filhas, as suas terras, os seus bens, e eles já não tinham mais paz para viver. Às vezes, irmãos, perdoe, a igreja já tem tanto problema com os nossos inimigos. Não vamos arrumar problema aqui dentro, irmãos. Amemos, ajudemos, abracemos. O objetivo só é concluir a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias dá uma solução, isto é resolvido. Mas aí vem então as propostas, o desafio das propostas, capítulo 6, verso 1 a 3, que foi o que nós lemos. Olha, pare a obra, vem aqui conversar comigo. Eu quero ter aqui uma reunião particular, às escondidas, para resolver aqui a nossa situação. Mas diz o texto que a intenção do coração deles era fazer mal. E Neemias, que era guiado pelo Espírito Santo, diz: não, o que eu estou fazendo é muito mais importante, eu não posso parar. Eu não vou deixar a obra do Senhor para ficar participando de reuniãozinha clandestina. Eu não vou deixar de fazer a obra do Senhor para ficar em roda de fofoca. Eu não vou deixar de fazer a obra do Senhor para ficar com disse-me-disse. Eu não vou deixar de fazer a obra do Senhor para ficar com conversinha fiada. Eu tenho
Capítulo 6, versos 10 a 14. Aqueles profetas falsos que se levantam e dizem: olha, Neemias, vão te matar. Entra no templo, se esconde lá, porque vão te matar. Mas Neemias não era sacerdote. Neemias não podia entrar no templo. Então Neemias entende que aquilo era um plano arquitetado para que, se ele entrasse no templo, os seus inimigos então teriam a possibilidade de difamá-lo e de comprometer o trabalho. O que isso significa? Que quem está fazendo a obra do Senhor precisa tomar cuidado para conhecer a voz do seu Deus, porque nem toda profecia vem de Deus. Não vou entrar aqui no mérito, não dá tempo, mas existe uma forma bíblica para entender se isso é de Deus ou não. E para terminar, se nós formos fiéis, irmãos, se nós formos fiéis em todos esses desafios, nós vamos vencer. E o texto diz no verso número 15 do capítulo 6: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, 52 dias depois. 70 anos de um muro caído, 70 anos de um muro destruído, 70 anos de portas queimadas ao fogo. E isso eu estou dizendo apenas após a reconstrução do templo. Não estou levando em consideração todo o tempo desde o momento em que Babilônia invadiu e destruiu. Mas o que às vezes o homem não consegue resolver em 70 anos, Deus faz em 52 dias. Oh, irmãos, como eu queria ser um pregador mais pentecostal, para começar agora a fazer um movimento dessa igreja explodir. Mas eu quero que você saia com essa palavra no teu coração, sabendo que pode ser difícil para você, você não conseguiu vencer a tua vida inteira. Deus pode resolver hoje. O problema que você não conseguiu solucionar este ano inteiro, Deus pode resolver agora. Fique de pé, irmão. Um problema enfrentado por uma vida inteira pode ser solucionado através de uma palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O muro foi reconstruído, as portas foram colocadas no lugar. Agora a cidade de Jerusalém tinha um templo, e a glória deste templo seria maior do que a glória do primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora esse templo já não estava mais desprotegido, porque este templo era guardado por muros edificados, muros reconstruídos. Louvado seja o nome do Senhor. Este templo agora era guardado dentro de uma cidade onde já havia justiça, porque os juízes voltaram para a porta para julgar a causa dos seus filhos, a causa do povo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu concluo dizendo: a obra que Deus tem para esta igreja não vai parar pela metade. A obra que Deus tem para a Assembleia de Deus Família em Cristo, ela será completa. Louvado seja o nome do Senhor. É a glória da segunda casa, mas é a proteção dos muros. É a glória da segunda casa, mas é a proteção das portas. É a glória da segunda casa, mas é a reconstrução completa. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Que Deus continue abençoando os irmãos. Perdoe-me pela extensão do tempo. Meu pastor, me perdoe, não quis ser desrespeitoso, mas eu precisava pregar esta mensagem. Que Deus continue abençoando os irmãos. Eu devolvo a direção do trabalho.